Paz e graça. Amém. Paz, irmãos. Paz e graça. Amém, irmãos. Amém. Bem, meu nome é Antônio Bambi, vosso irmão na fé, conservo no reino, nas aflições e nas tribulações. Amém? Já faz algum tempo que servimos ao Senhor e não são poucos anos, mas diante do Senhor são como que nada. E é desta que servimos ao Senhor que conhecemos o irmão Braulio e outros ministros e nos endereçaram um convite para estarmos aqui hoje para servir a Igreja de Deus. Amém? Não me faço só, estou acompanhado da minha família, a minha esposa, a minha primogênita. Viemos aqui adorar a Deus em conjunto com os irmãos que se reúnem aqui no São Paulo. Sou presbítero, ministro, bispo na Igreja da Samba, que curiosamente muitos irmãos não conhecem, só conhecem a igreja em que os irmãos Oliveira, né, é a mais conhecida, mas julgo em Deus que já deixaremos de ser anônimos, vamos servir mais, vamos nos expressar mais, vamos aparecer mais, para contribuirmos com aquilo que Deus tem dado a nós, também para a edificação dos santos. Amém? Bom, primeiro expressar gratidão por estar aqui, que é uma coisa que não é muito comum, eu aparecer, acho que para muitos irmãos eu não sou conhecido, alguns irmãos não me conhecem, né? Mas na verdade sou sim irmão já há muito tempo. E quando o pastor Braulio endereçou-nos o convite, nós não pensamos duas vezes, não pensamos. Somos muito difícil de aparecer, muito difícil de estar, não porque não possa, tem algum complexo, tem alguma dificuldade, mas porque alguns de nós não teve maturidade ou compreensão de lidar com os outros irmãos. Nós, quando começamos na fé, começamos só e tão logo começamos a trilhar, começaram a acontecer mudanças, né, no nosso percurso. Alguns de nós começou como núcleo, como estudo bíblico, começou como grupo de oração, começou como célula. E alguns começaram como igreja, mas sem a compreensão tal, bíblica, do que é igreja, na perspectiva bíblica. E aí também vieram alguns excessos, alguns extremos, e para confessar aos irmãos que isso me assustou, né? A começar pelas crenças. Hoje cremos, o que criamos já não cremos, o que acreditávamos, o que nós experimentávamos, o que nós vivenciamos em Deus, já era banalizado, já era ridicularizado, e pronto. Não que não tivéssemos bagagem ou conteúdo teológico para sentar nas mesas de debate ou nas querelas, mas aquilo era o sentimento de temor em relação a essas novas descobertas, as novas compreensões das verdades bíblicas e da fé. Então fui me retraindo, não que não pudesse estar ou fazer parte da comunhão dos santos, né? Então, essa foi a razão pela qual muitos de nós não fomos também conhecidos. E também admitir que, em certa medida, nós éramos meninos, até na idade. E quando se é jovem, o comportamento, a postura, as abordagens também são próprias da idade, são próprias do momento. E tanto é que alguns de nós, alguns que começaram conosco, já não estão entre nós na fé, né? Porque mostravam um fervor, mostravam uma estrutura, mas com o passar do tempo, mesmo na fé, o caráter deles humano demonstrou imaturidade e alguns não estão mesmo entre nós na fé como tal. E creio que hoje nós já podemos sim comungar, né? Não descurando a verdade do Evangelho, mas sim também a própria idade. Já não temos mais 20 anos, já não temos 16 anos. Não quero com isso desprezar quem tenha 20 ou quem tenha 19. Não, mas estamos a dizer aqueles aspectos que são próprios da idade, hoje já não fazem parte de nós e queremos servir ao Senhor com mais excelência para a glória dele e para a nossa bênção. Amém, irmãos? Não sei se me fiz perceber. Bem, o tema da conferência são os males da língua, né? São os males da língua.
E é um tema de capital importância, de muita relevância. Primeiro, a começar pelo facto de que a maior parte daquilo que nos define como crente, como discípulo de Jesus, é expressado pela língua. É o que nós falamos. Porque se nós não tivermos, por exemplo, uma língua saudável na perspectiva bíblica e espiritual, a nossa fé ela é nula. A nossa fé ela é vã. E Jesus aponta isso nos evangelhos, sobretudo em Mateus, quando vai dizer que nós recebemos de Cristo, de Deus, a responsabilidade de sermos que sal e luz. A ideia de luz, ela está assente na nossa conduta de um modo geral. E a ideia de sal, ela está assente na ideia das palavras, no conforto, naquilo que nós falamos para as pessoas, naquilo que nós transmitimos às pessoas. Porque o sal tem essa particularidade. Estão aqui as santas irmãs, que são peritas em culinária, podem colocar os mais renomados, os mais conceituados ingredientes, mas se faltar o sal, aquele alimento, por mais bem intencionada que tenha sido feito o confeccionamento do mesmo, sem o sal não tem significado. Então Jesus mostra-nos, dá-nos essa responsabilidade de termos de ser luz e sal, para salgar, não é? E para iluminar. Iluminar é mesmo para mostrar como é que um homem se procede, como é que deve andar, como é que uma mulher em Deus deve se comportar, e como é que um crente fala, como é que um crente se expressa, como é que um crente se pronuncia. Amém, amados irmãos? Então, é realmente de capital importância esse tema, e acredito que devia haver muita aderência dos santos, que é uma outra coisa também que entre nós é muito esquisita, né? Entre nós é um bocadinho esquisita. Bom, nós falamos da unidade da igreja, nós falamos da comunhão entre os santos, mas, de certo modo, alguns de nós, sobretudo ministros, nos envaidecemos. Aliás, quero dizer uma coisa aos irmãos, me pediram para ficar à vontade, amém? Me pediram para ficar à vontade e eu não estou muito na estrutura dos outros, assim, meio fino, muito do jeito do pastor Braulio, dos outros não. Eu sou camponês, então vou do jeito camponês e graças a Deus o pastor Braulio me conhece, amém? Sobretudo entre nós os ministros, também classificamos quem é que está a organizar essa atividade. Qual é a comunidade mesmo? Do Braulio. É um e dois. Mas o Braulio é quê? É das trevas, é do demônio? É da onde? É do corpo de Cristo. É nosso conservo, nosso irmão. Amém? É uma igreja que acreditamos que é de Deus. Então nós todos podemos ir. E que os males que afetam a igreja proveniente da língua não afetam só a comunidade a qual o Braulio é bispo. Muitos de nós, nossas comunidades. E eu, graças a Deus, tenho mesmo uma denúncia a fazer a respeito de nós como comunidade. Lembro-me de ter abordado uma questão com um pastor, um ministro influente mesmo entre nós, que aconteceu uma determinada situação e eu perguntei, irmão Braulio, envolvia um determinado irmão, que o irmão não sabia da situação. E, inclusive, uma boa parte dos ministros, né, dos mais renomados na igreja, entre nós comunidades, dominavam o assunto, mas a pessoa que era alvo da tal questão não sabia ainda. Mas todos os ministros já dominavam aquela questão. E o próximo a ser contactado fui eu. Pois está bom, é uma boa ideia, vamos tratar dessa situação, mas a pergunta é, o irmão já sabe? Não, então isso que estamos a fazer é errado. Se calhar é presunção, se calhar é alguma coisa que não é verdade. Então, não pode ser assim. Amém? Então, há males sim no nosso meio que precisam ser retirados. Há males que não precisam ser nomeados entre nós. Amém? Há males que precisam ser removidos. Então, devia sim haver aderência, deviam haver mais irmãos aqui. Fez embora nós recebemos o convite também um bocadinho mais célere, os irmãos não puderam fazer presente, mas acredito que enquanto ela decorre, nos faremos mais presentes aqui, também para podermos beber de outros ministros
E eu tive o privilégio também de ouvir a mensagem do... Acho que foi a da abertura, né? Hoje. Ouvi ela na íntegra, foi muito edificante. Quem esteve cá no princípio? Primeiro domingo. Então, foi-se uma bênção, e é de facto uma bênção, né, ter ouvido o ministro de Deus a partilhar aqui a palavra. E uma coisa que me marcou foi, sobretudo, a simplicidade com que o servo de Deus expôs a palavra de Deus e conduziu os irmãos nesta mesma reflexão. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Bom, vamos começar do versículo 1, mas quero ficar com os versículos 3 e 4. Vamos ler até o versículo 6. Fazemos a leitura. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Eterno Deus, graças te damos por Jesus Cristo, Senhor nosso. Pai, engrandecemos o teu nome por meio de Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós na cruz do Calvário. A nós que éramos dignos da ira e do furor de Deus, mas aprove a Deus fazer cair sobre Jesus Cristo toda a sua ira. E Jesus, em obediência, nos reconciliou com Deus o Pai. E nisso temos hoje a ousadia de entrarmos nos átrios de Deus pelos méritos de Jesus e dizer-te, Deus amado, obrigado por tal graça e por tal amor manifestado. Permita a Deus que nesta manhã e neste instante eu seja, Deus, instrumentalizado por ti para que o Espírito Santo de Deus tenha livre curso através de mim, Senhor. Pai, eu sou simplesmente vaso e permita a Deus que os meus irmãos e as minhas irmãs sejam, Deus, abençoados pela tua palavra, Deus, através do teu Espírito, Pai. Permita que eu diminua e que tu cresças através de mim e que, Deus, o que sei e o que percebo seja menos relevante do que aquilo que o Senhor pretende de facto fazer na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, alguns dos meus irmãos, se não toda a igreja, está expectante em ti, ó Deus, para que sejam abençoados aquilo que sabemos do Senhor. Pai, elevamos a nossa expectativa nesta manhã e permita que, Deus, essa expectativa, Deus, não seja malograda e sim, Deus, seja confirmada. Muito obrigado, Deus, em nome do seu Filho Jesus. Pai, livra-nos de toda e qualquer forma de distração, especulação, que nós possamos receber o que o Senhor tem para nós. Em nome do seu amado Filho Jesus, nós, Deus, te agradecemos e amém. Amém? Glória a Deus. Amados, não podia ir diretamente ao ponto sem nós refletirmos a respeito, né, daquilo que é o próprio conceito, pese embora já se fez, e acredito que é do conhecimento dos amados irmãos. Não irei muito longe no que diz respeito à conceituação, tanto da própria língua e da chocarrice, né, da língua, né? Mas vamos nos concentrar um pouco mais na chocarrice. A língua e a chocarrice, sendo ela também um dos males que pode ser encontrado no meio dos crentes, no meio da igreja, porque trata-se de nós, não trata-se dos descrentes, não é? E os males da língua são os males que nós, os crentes, temos causado entre nós mesmos. Daí que importa fazer essa diferenciação entre língua, né? Língua como órgão e língua como idioma. Aí, se calhar, pode haver, né, da parte de nós a ideia de que é simplesmente a língua como idioma. Né? A língua como idioma.
Mas aqui acredito que o foco não é simplesmente como o idioma, mas como o órgão que está localizado no nosso corpo, parte do nosso membro, que é ele, segundo Tiago, diz que o modo como usamos, ele inflama todo o curso, né? Inflama, ele é peçonhento. Então vamos nos focar na língua como órgão, não como simplesmente um idioma. Os irmãos percebem muito bem, quando falamos de língua como idioma, estamos a falar do inglês, do francês, do quimbundo, do kikongo, do umbundo, não é? Como línguas regionais, línguas locais, né? Que são utilizados elementos básicos da comunicação e a interpretação da linguagem. Como órgão, ele é um elemento que se encontra no corpo humano, e tem basicamente a finalidade também no aparelho digestivo. É importante por ele, né? Sentimos o paladar, e ele que é o instrumento próprio também para a fala, a língua como um órgão. Nós recebemos e escolhemos o subtema a língua e a chocarrice. A língua e a chocarrice. Quando a chocarrice, ela está ligada aos gracejos, não é? As impurezas, não é? Fiz aqui o apanhado do dicionário das ideias, só para também não irmos muito longe, não é? É um órgão que faz parte do aparelho digestivo, não é? A língua, constituído de músculos e revestido de mucos, que está relacionado à deglutação e ao paladar e à fala. Enquanto órgão, ele é um membro extremamente vital para o corpo e para o funcionamento do mesmo. Daí que quem não tem língua, né, sem língua, digamos, o órgão amputado, não há possibilidade de comunicação, essa pessoa não tem como se expressar no ponto de vista da fala. Essa pessoa não consegue exteriorizar aquilo que ela sente, aquilo que ela quer. Na verdade, não é a única forma, se for no contexto linguístico, no contexto da linguagem, existem várias formas de se expressar, verbal, não verbal, tem gesticulação, várias outras formas. Mas para nós nos concentramos simplesmente na verbalização, que é o foco no qual entendemos os males da língua que vem, né? O uso que nós damos à língua. Tiago, ele vai falar, gostaria que fôssemos em Tiago, no capítulo 3, também já foi lido, mas podemos começar por ele e voltamos para Efésio. Tiago fala ele dedica um capítulo, parte de um capítulo aqui, de versículos no capítulo 3, onde ele vai falar sobre a língua, né? Vamos começar do versículo 1, diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios, nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, serviram como um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, sim, e contaminam todo o corpo, e inflamam o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Aqui, Paulo vai referir língua não como idioma, mas vai referir língua como um membro que está entre o nosso corpo. E o foco aqui Tiago vai mostrar que o modo como nós usamos a nossa língua, o modo como nós lidamos no dia a dia com a língua, nomeadamente com a fala, determina muito. E há coisas que, com a língua, o que falamos com ela, tem um impacto positivo ou impacto negativo na vida de quem ouve ou na vida de quem nos presta atenção. E ele mostra que
nós colocamos, não é, freio na boca dos cavalos para que possamos conduzi-los. Ele diz que nós conseguimos dirigir todo o seu corpo. A ideia é que a qualidade de como nós estamos também é determinada pelo modo como nós falamos. Se calhar, e é oportuno, nós começamos a refletir no modo como nós falamos, não só para os outros, mas também para nós mesmos. Veja que, quando o autor vai falar sobre o cuidado, quando vai falar que a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, muitas vezes, e aí é que vamos fazer a relação com o orgulho, que normalmente refere-se que é o único pecado do qual o inimigo nunca vai permitir que nós nos sintamos culpados, porque o pecado do orgulho, ele nunca rebaixa os outros, ele promove a si mesmo através do rebaixamento dos outros. Em alguns casos, esse orgulho é conhecido através da verbalização, através de como nós falamos. Amém, irmãos? Através de como nós falamos. E ele é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. E aqui, olhamos para o que Tiago vai falar. Ele mostra que, além de gloriar-se de grandes coisas, e enquanto meditava também nós sempre ficamos preocupados com os danos que causamos com o que nós vamos falar ou com o que nós falamos às outras pessoas. Mas vê, quando nós falamos mal, antes que a pessoa seja afetada por nós mesmos é que somos afetados com aquilo que falamos. Amém, irmãos? Nós acabamos por nos expor. O modo como falamos, aquilo que falamos, acaba por nos expor. Vai ver que às vezes a pessoa não disse nada, mediante o que acabamos de falar, ou aquilo que falamos, ou aquilo que expressamos, as pessoas se silenciam, porque o que disseste, o que falaste, automaticamente já te caracterizou. E aí as pessoas, em alguns casos, evitam de falar alguma coisa. Se a partir desse comportamento já notei isso, se eu tentar dizer alguma coisa, se eu tentar responder o que eu ouvi do irmão, então alguma coisa pode nos levar mais distante ainda do que eu já ouvi. Então, só o que eu falei contamina não só aos irmãos, mas a mim mesmo. E automaticamente, não, aquele irmão, aquela irmã é isto ou é aquilo. A língua tem essa característica. E ele diz que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A qualidade das nossas palavras, a qualidade do que nós falamos, vai determinar o que é que nós somos. Aliás, Jesus coloca isso, vamos ler depois em Mateus, ele coloca aqui o que entra quando os judeus questionaram os discípulos que comiam com as mãos por se lavar. Eles perguntaram, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus lhes responde que o que faz mal não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem. Amém, irmãos? Muitas vezes o que nós proferimos, que é veiculado pela língua, sai do nosso coração, procede do nosso coração. E para nós os crentes que recebemos de Deus a graça da regeneração na salvação em Cristo Jesus, convém que nos sujeitemos em Deus, que o nosso coração esteja completamente sujeito a Deus, para que o que vamos falar possa edificar os irmãos. É o que depois também nos remete posteriormente àquilo que podemos dizer. Nós, não sei aqui, acredito que não, estamos muito bem servidos. A ideia da maldição, nós sempre fazemos relação da maldição como aquelas mixórdias, aquelas coisas sujas, aquilo lá no fundo do bairro do Sambizanga. Não. A maldição está ligada à ideia de mal dizer. Coisas que não são corretas, coisas que não são puras, coisas que não são santas, elas são ditas com intuito maléfico, com intuito de causar dano a algum irmão ou a quem quer que seja. Amém? Diz no versículo 9, ele diz... versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Estou só a passar. Vamos voltar já para chocar isso. Vê, ele mostra que domar a língua, e o irmão falou aqui, nós ouvimos que
nós fazemos o uso da boca, da língua no nosso dia a dia e não conseguimos calcular o número, a quantidade de palavras que proferimos no dia, nem inclusive categorizar aquilo que nós dissemos, as certas e erradas. Sei que conscientemente, como crentes, como santos em Deus, temos o cuidado no nosso dia a dia, né? Temos o cuidado de proferir palavras mais puras possíveis, mais retas possíveis, mais justas possíveis. Porém, em algum momento, nesse uso da língua, podemos escapar em alguma coisa. E aí o texto sagrado mostra que quem não tropeça em palavra, quem não tropeça através da fala, o tal varão é perfeito. Nós estamos a progredir para a perfeição. Eu não sei se já aqui um crente perfeito. Pese embora para os mais eruditos na escritura vão entender a palavra perfeito como maduro. Amém, irmãos? Nós estamos maduros para determinadas circunstâncias e na medida em que estamos em Cristo, vamos ir amadurecendo. Porque Ele que nos chamou, Jesus, vai aperfeiçoar essa obra até aquele dia. Então, como estamos no processo da transformação, do aperfeiçoamento, então nos convém sermos humildes em aceitar que nesse processo da transformação, a nossa língua e o nosso coração, inclusive, também está no processo de transformação. Amém, amados irmãos? Ninguém aqui já é perfeito, né? Até onde eu posso imaginar. Eu, pelo menos, ainda não, graças a Deus. Mas ninguém consegue domar a língua. Versículo 8. 9, perdão. Com ela bendizemos a Deus de Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A ideia da palavra maldição está aqui. Encontramos ela aqui. Amaldiçoar. Quando vai dizer, não quero trazer polêmica, não, esse crente está amaldiçoado. Não, às vezes está mesmo. Às vezes proferiram palavras em função de uma atitude, um comportamento dele. Alguém proferiu uma palavra que não é adequada. É verdade que a maldição sem causa não tem pouso, disse Salomão em Provérbios. Amém? Mas nós também, às vezes, não é com a intenção, vamos dizer assim, maldição profissional. Este tem 7 dias para viver, no 8º dia vai sucumbir. Não somos isso, mas o modo como nós falamos, o modo como proferimos, e Tiago diz que com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens criados à imagem e semelhança de Deus. Da nossa parte, amados, somos chamados não a amaldiçoar, mas a abençoar. Bendizemos a Deus e abençoamos aos homens. Amém? Quando nós começamos na fé, começamos no espírito radical. Aquilo era, estás a pregar o descrente, não está a aceitar, faz já as ameaças ao tal, ameaças de morte, você não aceitou e tal. Aquilo era amaldiçoar a alma. Depois, uns hoje vêm, estão na fé e olham para nós, não, é mesmo a graça de Deus, não foram vocês, que hoje eu estou salvo, não foram vocês, porque do jeito como vocês eram mal educados, até certo ponto, não haveria como eu hoje estar em Deus para a glória dele e para a nossa bênção. Amém, amados irmãos? Não sei se os irmãos estão aí. Amém? Então, é importante que nós tenhamos em atenção esses elementos como santos, como crentes em Deus. Amém? Que nós possamos bendizer aos irmãos, possamos abençoar os irmãos. Nós não somos pentecostais e a Bíblia também não é dos pentecostais. Nós podemos ir abençoando os irmãos. Amém? Eu, às vezes, quando digo, irmão, Deus te abençoe, ou Jesus te abençoe, a ti também. Não vale. Recebe a minha bênção e me abençoa também. Não é a ti também. Me permita abençoar-te. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Diga amém. Concorde com aquela bênção. Amém, meu irmão. Que o Senhor também te abençoe. E recebeste a minha bênção, você também me abençoe. E eu digo amém. Já aconteceu aqui com algum irmão? Não é? Acho que é comum entre nós. Deus te abençoe, irmão. A ti também. Recebeste? O a ti também é amém? Não. A Bíblia não está dizendo que o a ti também é amém. Né? Deus te abençoe, meu irmão. Amém, meu irmão. E que o Senhor também te abençoe. Amém, amados irmãos? Sim. Que o Senhor Jesus também te abençoe. Eu que inventei a frase. Não podes amaldiçoar aquilo que queres que te abençoe. Se você quer que alguém te abençoe, não lhe amaldiçoa. Amaldiçoa como? É que vamos já chegar lá à frente. Amém? Então, voltamos para Efésios, no capítulo 5. Como nós escolhemos a chocarrice, como vimos, o gracejo, a zombaria, o desrespeito,
Amém? Ou também a chacota. Falarmos de coisas que são puras, que são legítimas, que são nobres, de modo depreciativo. Entre nós também pode sim se constatar isso, ou pode haver isso. Mas não é essa a recomendação de Cristo para que haja essa característica no nosso meio, de sermos gracejantes, de sermos pessoas que fazem gracinhas. Não, nós somos convocados por Deus para que na nossa boca são simplesmente palavras que glorifiquem a Deus, que bendigam o nome do Senhor. O crente não é alguém que leve as coisas de Deus de ânimo leve. Tudo em Deus é sério. Toda a palavra de Deus, ela é séria. E somos nós que defendemos ser os mais bíblicos. E somos nós que defendemos ser os mais compreendidos sobre a palavra de Deus. Somos nós, né? Vamos dizer, digo nós, porque é nós que estamos aqui. É nós, comunidades. Apesar de que isso não é afeto apenas a nós, comunidade, mas isso é ao corpo de Cristo. Quer seja nas denominações, quer seja nos grupos, quer seja em qualquer lugar. Isso é a nós como crentes. A nós não é conveniente que hajam tais palavras de zombaria. E como é que nós identificamos zombaria? Veja que o Paulo começa a dizer que sede pós imitadores de Deus como filhos amados. Quem Deus é? O nosso ponto de referência não somos nós. O ponto de referência é o próprio Deus. Irmão Bambi, não é para dizer Jesus, sim. O nosso ponto de referência é Deus. Como nós conhecemos Deus? Conhecemos-lo através de quem? De Jesus. E como nós não devemos proceder tal como Jesus nos mostrou, como que o Pai é. Então Paulo entende, escreve aos irmãos, dizendo-lhe que sede pós imitadores de Deus como filhos amados. Como é que nós somos amados? Nós somos amados porque Deus confirmou o seu amor para conosco através do modo como ele matou Jesus por nós. Esse é o modo como nós entendemos que somos filhos amados. Não preciso explicar aqui porque sei que os irmãos já estão instruídos nessa matéria. Nós somos filhos de Deus porque nós fomos recebidos por Deus em Cristo Jesus. E o amor que Deus nos tem é por meio de Cristo Jesus. E Deus nos aceita por meio de Jesus. Tanto que a nossa aproximação a Deus é por meio dos méritos de Jesus Cristo. Aqui não tem um irmão mais bonito, mais piedoso, mais idôneo, que mais se consagrou, que quando entra na presença de Deus, Deus olha para a cara dele, filho, eu sempre fui com a tua cara. Não, Deus se calhar nem conhece nem a tua nem a minha cara, porque quando entramos nos seus átrios para falarmos com Deus em audiência, ele vê o filho dele, Jesus. Amém, amados irmãos? Ele vê o filho dele, Jesus, não nós. Ele vê Jesus através de nós. Então, como filhos amados, devemos ser imitadores de Deus, aquilo que Deus manifestou em Jesus Cristo e que Jesus Cristo manifestou de Deus a nós. Andamos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas, aqui, mais a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Amém, amados irmãos? Como convém a santos. A avareza, os irmãos já sabem, está ligada ao sentimento e ao modo como olhamos para o dinheiro e ao modo como nós lidamos com ele, né? Está lá a ganância, a avareza. Mas a prostituição, ele diz, a impureza não pode se nomear entre nós. E aí que ele vai fazer essa relação. Nem torpeza, já ligada à palavra, nem parvoíce, também atitudes voltadas à palavra, e nem chocarrices, que não convém a santos. Não está aqui, mas não quer a santo, aspas. Não convém a santos, mas antes que ações de graça. Parei para refletir aqui, quando o apóstolo coloca que ação de graças, fazendo relação à torpeza, à parvoíce e também à chocarrice, que são coisas que não convém a nós como santos, mas que ação de graças. Amados, uma coisa que eu tenho observado entre nós os cristãos, sobretudo nos últimos dias, não é? Há uma grande tendência de murmuração, reclamação, relativamente
digamos, a realidade socioeconômica que nesse momento estamos a viver no país. Como eu normalmente digo, nós somos cidadãos do arroz, da coxa e do óleo. Porque tudo implica difícil para nós em Angola. A caixa subiu, a caixa de coxa. Porque nós somos, os outros é pão. Jesus disse, não só do pão viverá o homem. Nós em Angola não só da coxa e do arroz viverá o homem. Porque quando é a coxa e o arroz que sobe, até na casa dos crentes, a instabilidade espiritual também entra. A instabilidade espiritual também entra. O crente que ganha 30 mil kwanzas, o saco de arroz 19 mil kwanzas, 19 menos 30, os irmãos são matemáticos, sabem quanto é que sobra. Daí que também para fazermos filho, nós crentes estamos a fazer contabilidade. Tendo em conta o arroz, a massa e a descartável, que antigamente era Dodote, agora é Suave, todos estão na Suave. Agora quem usa a roupa da coisa, o descartável da Suave é luxo. Então também estamos a fazer cálculo, porque o arroz subiu, a coxa subiu, porque todos nós somos feitos de coxa e de arroz. Como consequência, nos remete a quê? A murmuração. Até a própria chocarrice. Como eu disse em outro lugar. É uma vergonha para nós os crentes. É uma vergonha para nós os crentes. Vou falar mesmo nós os crentes que o único demônio que temos que lutar com ele se chama Empela. É o único só. Todos nós, quando se diz que o demônio que temos que combater é Empela. Na esquina, até para ver ministros revu, ou um ministro de Deus, ou é um ativista político. Não estamos a dizer que, pelo nosso posicionamento na fé, expondo as verdades do Evangelho, a própria realidade política, inclusive econômica, ela retrocede diante do posicionamento dos crentes. Quem vai para a política que vá, quem vai, mas não é para todos nós. Uns é mesmo para joelho dobrado, é nós aqui mobilizar a consciência dos crentes para manifestarmos a consciência de Cristo no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, para que a corrupção, a bajulação, os males que vêm dali retrocedam. Amém, amados irmãos? Não perco tempo de falar do MPLA. Não tenho tempo para falar do MPLA. No nosso meio nós temos um monte de problemas que não é o MPLA que está a provocar. Amém, amados irmãos? Egoísmo no nosso meio, é o MPLA que está a trazer egoísmo no nosso meio. Amém? Irmã tem 2 sandálias, mas está a irmã que de janeiro a dezembro está com a mesma sandália adorando ao Senhor. Mas é ela que está a dizer, olha então, é serva do Senhor. E você que é serva? Amém? Vi essa realidade que entre nós não pode haver murmuração, chocarrice. Nós começamos aí, inclusive a figura, a Bíblia nos mostra, a nós reverenciamos o príncipe do nosso povo. Nós também, crentes, nos metemos na chocarrice, a falar da cara do presidente da República, a falar da cara de não sei quem é. Estamos também nas redes sociais, nos memes, a dar like nos memes. O crente é guiado pelo Espírito Santo ou é guiado pela tendência? Amém, amados irmãos? O sal é para dar sabor ou para tirar o sabor que devíamos dar? Amém, amados irmãos? Não deve haver, não convém para nós, os santos. E outra coisa que me chamou muita atenção, e aqui é que eu referi, tem irmãos que são contemporâneos, começamos muito cedo a caminhar em Deus. A dada altura, nós começamos, hoje não sei qual é o posicionamento aqui, né, do teológico em relação aos dons espirituais, né? Nós acreditamos que está escrito, mas há coisas que estão escritas não é realidade na nossa vida, ficamos só pelo crer. Né? Há coisas que cremos porque temos que crer, a palavra diz, aceitamos independente de experimentar porque é pela fé. Mas há coisas que, apesar de crer, nós devemos viver elas. Amém? Devemos viver mesmo elas. Uma das coisas que a mim, por algum tempo, comecei a ver é a depreciação dos dons espirituais no meio da igreja. É verdade que, eu estava também a dizer a um determinado irmão que é verdade que precisamos ter o cuidado
para não sairmos nos extremos. Amém? Quando estão a falar língua, é língua quê? É glossolalia, é mesmo idioma, é língua estranha, língua dos anjos, graças a Deus não vamos por aí. Aí também quando alguém ouve, né, é aquilo, eu como tenho uma percepção teológica, ao invés de eu ter uma postura, se ele já está a falar, já está a ser, digamos, descrente em praticar isto, eu que sou o crente ao presenciar isto, eu não posso usar o gracejo. Ele acredita que isso é língua, isso aqui é qualquer coisa da cabeça. Nós vi isso em alguns crentes a ser sarcástico, a serem mesmo, a fazerem chocota. Tá bom, apesar de isso não ser uma experiência, uma realidade para mim, se calhar é uma realidade para ele, Deus, ao seu tempo, conformará todas as coisas. Aquilo que eu não percebo hoje, aliás, as coisas que eu percebo hoje, são diferentes de como quando abracei a fé, ou de como quando nós abraçamos a fé. Amém, amados irmãos? Da onde eu venho, não se admite um culto onde todos estão finos. Acho que o único que está a transpirar aqui sou eu. Amém, irmão? Não se admitia que aonde estão crentes a adorar a Deus, a cultuar ao Senhor, estamos todos finos, todos bonitos, estamos ainda perfumados, tal como saímos de casa. Não, aquilo era ter casal como esse, era espremer de tanto calor. Mas, veja, quando eu leio na Bíblia, eu estou vendo que Davi dá um sol. Até a roupa interior aparecer, coitada Mical, faleceu sem ter tido o privilégio de ser mãe. Porque zombou do homem de Deus que estava a adorar a Deus, da manifestação da glória dele, porque a arca estava a voltar, a presença de Deus estava a retornar para a nação, e ele reconheceu que a posição que eu granjeio hoje em Deus é esse Deus que me colocou. E ele estava a dançar, e ela por complexo, não sei que tipo de complexo era aquele, zombou, como pode? Como pode? Sem compostura, o teu nível. És engenheiro. És doutor. Adorar também nem é assim. Então, onde nós viemos era assim. Porque e Jesus falou isso na casa de Simão, né? Quando a mulher veio, estava ali limpar, chorou, disse, eu vim, não me lavaste, não me fizeste, mas essa mulher, desde que chegou, está a fazer isso, porque quem muito é perdoado, muito ama. A maneira como nós adoramos a Deus é também resultado de como nós o compreendemos. Alguns de nós ainda compreendem Deus porque crê. Eu sou agora das comunidades. Eu já não creio mais que culto é assim, agora eu creio isso. O Deus dele não é Jesus. O Deus dele é comunidade. O Deus dele é a nova crença que ele adotou. E daí que a chocarrice se manifesta. A chocarrice se manifesta. O desprezo nas palavras se manifestam. Então, entre nós já não precisa ser assim. Tá bom, eu não tenho essa experiência. E um dia eu falei, respondeu o irmão que me procurou em casa. Mas isso mesmo é verdade, irmão Bambi. Eu disse, não sei. Que tal também buscarmos, se isso vem de Deus, e nós supostamente temos Deus, que tal nós buscarmos o mesmo em Deus? Ao invés de você zombar, é um monte de textos mesmo da Bíblia, porque na verdade nós sempre fazemos assim. Negamos o que é bíblico expondo textos da Bíblia. Nunca, eu ainda não vi um irmão que veio negar alguma coisa bíblica expondo coisa que não é da Bíblia. Então, o que é da Bíblia? Nós temos que negar expondo o texto da Bíblia. Se continuou, o que continuou vai apresentar texto bíblico para afirmar que continuou. O que diz que cessou vai mostrar texto da Bíblia para dizer que cessou. No fundo, tudo é da Bíblia. Tudo depende simplesmente de como nós nos posicionamos. Então, por que a socarrice? Por que o gracejo? Por que o desprezo? E a igreja sofre quando nós nos posicionamos dessa forma, no gracejo. Amém? Ah, não senti. Explique-nos como é que você sentiu a presença de Deus. Meu irmão, como é que você também conhece? Não é como eu senti. Agora me diga como você conhece. Você vai sofrer. Vão te buscar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Olha o texto. Tá bom. Isso já entendemos. Eu também tenho.
Na prática, como que você sabe? Como que você entende? Como você compreende a presença de Deus? E aí que eu digo que o nosso nível, o grau de exposição na presença de Deus é tão pequeno que nos faz entender as coisas como nós percebemos. Amém? Não sei se estou a falar alguma coisa que você entende. A chocarrice vem nessa forma. Eu comecei a ver muito nisso. Através dos dons. Tá bom, hoje tu já não crês. Eu perguntei a um ministro influente recentemente. Já não crê em tudo aquilo que eu cria antes. Meu irmão, eu acredito. Você amadureceu. Mas tens que crer que você também não é crente. Porque você creu na época que essas coisas, então você também tem que se converter de novo, te batizarem também de novo. Ele achou que eu estava a ser estúpido, imaginem. Ele creu naquela realidade, mudou a percepção. A única coisa que é verdadeira é o facto dele se converter e agora pensar diferente. A conversão dele é genuína. Mas tudo que ele aprendeu naquele contexto, ele abomina e faz gracejos. Zomba daquilo. Então até a tua salvação. Porque você foi salvo ali. Então você também não é salvo. Então temos que te pregar de novo o evangelho. No contexto que te encontras. Ele olhou para mim assim, tipo, parecia ser assim, ridículo, mas faz sentido. Até você é culto. Fez universidade. Esse gracejo com os dons. A esterilidade espiritual no nosso meio, em parte, é resultado do como nós depreciamos os dons. Uma coisa é eu compreender diferente para proceder de maneira mais bíblica possível, e a outra coisa é eu ridicularizar. Amém, amados irmãos? É eu desprezar, eu usar gracejo, chacota. Não existe uma moda fina, um jeito fino de adorar a Deus. O que a Bíblia recomenda é que nós adoremos a quem? A Deus. Quem conhece Deus e sobretudo o que Deus fez por meio de Jesus Cristo para nos alcançar, amados, nós seríamos céleres em adorar a Deus. Aliás, como o Tiago mesmo propõe no capítulo 1, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Porque a era do homem não produz a justiça de Deus. Nós devíamos entender isso, amados. Eu falo também com todo o temor em Deus. E quando mais meninos na fé, nós tínhamos isso. Todo tipo de assunto, nós nos víamos obrigados a falar, a comentar e a estar presentes. Mas depois entendemos que não há coisas que não dá para depreciar. Começamos com muitas coisas. Antigamente começamos que a igreja não é aquilo. Até se calhar nem podia ter nem viola. Nem podia nem haver uma outra coisa. Nem podia ter nem ventilador. Nós somos santos em Deus. Fizemos gracejos com coisas que hoje nos são benéficas. Desvalorizamos pessoas que hoje são bênção para nós. Desvalorizamos pessoas que hoje são bênção para nós. Falamos mal de pessoas que servem a Deus de uma maneira mais profunda, mais honesta do que nós. E até prejulgamos pessoas sem nós as conhecermos. Amém, amados irmãos? Eu estava num sítio em que estavam a falar mal de mim sem saber que era eu. Ei, irmãos. É sim. Epa, ele, não sei se é profeta ou quê. Ele tem umas crenças estranhas. Ele diz, mas não conhece. Não. É o coisa que falou. É testemunho? Não, o testemunho do crente é válido. E se não for verdadeiro? E se não for verdadeiro? Não, eu ouvi, não foi só um irmão, foram vários crentes. Ok. Se conhecesse, seria melhor. Talvez mudarias de opinião. Tá bem. O mano lhe conhece? Sim, conheço muito bem. Dando testemunho do irmão, estou aqui. Amém, amados irmãos? Estou aqui. Agora, irmão, estava a procurar sítio para se esconder. Ele disse, meu irmão, eu já te peguei na mão. Não tens como te esconder. Nós já estamos em Cristo. Amém, amados irmãos? É verdade que o testemunho dado por um crente a respeito de outro crente deve ser validado. Mas a recomendação que eu partilho com os meus amados é:
Às vezes ele foi sincero em partilhar uma informação que também não foi dada com sinceridade. Checa você mesmo. Chega próximo. Verifica. E compreende se aquilo é de Deus. Amém? Então, uma das coisas que a mim me preocupou por muito tempo é esta. Pastor Brown. O gracejo em relação aos dons espirituais. Né? Há coisas que eu disse a um irmão que não entendo elas pura e simplesmente por serem bíblicas, por estarem na Bíblia. É que, na medida em que me propus a buscar a Deus, fui experimentando elas. E confirmar na Escritura. É exatamente como Paulo disse, é exatamente como Tiago disse, é exatamente como narraram os apóstolos, os profetas falaram dela. E é isso aqui que eu recomendo aos amados irmãos. Amém? E, aliás, nós estamos muito bem servidos. Nós estamos muito bem servidos. Temos excelentes homens de Deus, excelentes ministros, dedicados à palavra, estudos da palavra. Mas há coisas que nós precisamos considerar. Estamos a buscar a Deus. Devemos estar abertos para Ele. Amém, irmãos? Temos muitas responsabilidades. Mas, às vezes, quando você pode, fica mais um tempo na presença de Deus. Eu ando a dizer mesmo, nós também oramos pouco. Não estou a dizer que, na medida em que nós começamos a buscar a Deus, existem crenças que estão na nossa cabeça, serão esmiuçadas. Porque até a própria oração nós já quantificamos, segundo o bispo Braulio disse, nos convém que o tempo de oração seja simplesmente... Irmão, quem disse? Não seja simples, busque a Deus. Conheça a Deus. Se derrame na presença de Deus. Se lança aos pés do Cristo. Vai ver a profundidade no como você fala, no como você aborda as questões espirituais. Elas vão te afetar profundamente. Amém? A pureza vai imbuir o teu coração, vai estar no teu... Não é puro aquele que entendeu o conceito de pureza no dicionário. É puro aquele que a pureza de Deus está nele. É doce aquele cujo doce está nele. Não é santo porque está na congregação, simplesmente. É santo porque o santo é parte dele. Vive nele, se move com ele, fala com ele. Amém, amados? Sim. Assim nos evita. Há uma frase que eu desenvolvi e alguns ouviram, se escandalizaram. Eu costumo dizer que não é meu irmão quem diz ser filho do meu pai. Entenderam? Não é meu irmão quem diz ser filho do meu pai. É meu irmão quem o meu pai diz ser filho dele. Aí eu posso dizer que não, eu sou teu irmão, tá bem. Teu pai é quem? Então, isso é para dizer o que na prática, irmãos? Em quem há o Espírito de Deus, como há em ti, não há dúvida. Pode perceber as coisas de uma maneira diferente da tua. Se você for mais zeloso em Deus, na caminhada, na comunhão, aquilo pode ser sarado. Acredito que hoje já não é realidade, que para nós ter comunhão temos que sentar para debater os pontos e ver no que cremos. Depois andamos juntos. Não, vamos andando. Eu tenho um irmão que ganhamos para Deus. Dessa forma, começamos a conviver. As crenças erradas, que estava quase até a desencadear um concílio, ele mudou através da comunhão. Fui questionando paulatinamente. Como é que é isso? Como é que se enquadra? Como é que se faz? Não foi necessário fazer recurso da chocarrice para depois trazermos Deus. Primeiro zombamos, depois é que nos aproximamos. Não. Oramos, intercedemos e abençoamos os irmãos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que nossa língua seja um instrumento para a glorificação de Deus. Amém? Expansão do Evangelho, testemunho do Cristo e também a edificação dos santos. Que nós possamos abençoar os irmãos em Deus. Amém, amados irmãos? Que não haja torpeza, parvoíce, gracejos, mas que haja ação de graça. Não, ouvi isso a teu respeito, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Em que contexto é que ele está a falar isso? Se eu fosse um bêbado, se eu tivesse... estava para falar se eu tivesse na Dira. Na Dira é na minha província. Se eu tivesse aqui na Gajageira ou onde, então talvez aí falariam, mas é meu irmão, o contexto é esse, então que o Senhor lhe perdoe, eu também lhe perdoo, e oportunamente, quando me encontrar com o mano, vou inquirir para saber se aquilo era fato ou não, por que ele falou isso. Se não, damos graças a Deus, eu não guardo nenhum sentimento em Cristo.
E a recomendação da Escritura é: o ofendido é sempre que libera o perdão. Nunca ofende, né? O que ofende. Então, eu é quem sei os danos que isso me causou, então eu libero o perdão e Deus seja louvado na vida dos irmãos. Amém? Espero, irmão, ter sido útil. Espero ter sido claro e que Deus possa abençoar os amados irmãos em Cristo Jesus. Amém?